E aí, galera? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes mellitus tipo 1. E o que vem a ser diabetes mellitus? Bom, é uma doença metabólica que tem como característica a hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção ou também na ação da insulina. No caso da tipo 1, a produção da insulina vai estar deficiente por conta de uma destruição das células beta pancreáticas, que ficam lá nas ilhotas de Langerhans. Essas células beta são as responsáveis pela produção da insulina. E a tipo 1 vai estar subdividida em tipo 1A e tipo 1B. A tipo 1A, que é autoimune, representa 90% dos casos de diabetes mellitus tipo 1. A gente tem também a LADA, que é a diabetes autoimune latente do adulto. A tipo 1B, ou idiopática, representa 10% dos casos, e ela é atribuída aos casos em que os autoanticorpos não são detectáveis na circulação. E a fisiopatologia dessa doença? O que vai ser preciso para desenvolver o diabetes mellitus tipo 1? O que acontece vai ser uma relação autoimune contra as células beta-pancreáticas. Algumas pessoas têm uma predisposição ou até uma facilidade dos genes para a ativação dessa imunidade, que vai ser mediada pelo HLA, que é o antígeno leucocitário humano. Alguns exemplos são DR3, DR4, DQ2 e DQ8. Associado a essa predisposição, você vai ter os gatilhos, que são um exemplo, exposição ambiental, e um exemplo importante é a infecção viral. O que acontece com essa infecção viral? Isso vai ativar a imunidade e o corpo vai produzir os anticorpos que vão lá nas células beta fazer essa destruição. Alguns exemplos de anticorpos são esses que estão aqui. O ICA, que é o anti-ilhota, o IAA, anti-insulina, o anti-GAD65, que é o antidescarboxilase de ácido glutâmico, o IA2 e IA2B, que é o antitirosinofosfatases, e o ZBT8, que é o antitransportador de zinco. E o quadro clínico desse paciente? Bom, mais frequentemente a gente encontra diabetes mellitus tipo 1 na infância ou no adolescente. Lembrando que a gente falou que a gente tem o LADA, que é a diabetes autoimune latente do adulto. Esse paciente ele vai se apresentar magro. Por que ele se apresenta magro? Porque no organismo dele ele vai estar num estado hipercatabólico. A insulina ela é um hormônio anabólico e ela vai prevenir o catabolismo, inibindo a lipólise, a proteólise, a gliconeogênese e a glicogenólise. Ele também vai ter uma tendência à cetoacidose, porque nele vai estar acontecendo uma oxidação muito grande e não vai ter a insulina para reverter esse quadro. Vai ter uns sintomas em pouco tempo, que ele mostra que os sintomas são marcados no diabetes mellitus tipo 1 e ele é de início abrupto. A hiperglicemia de início súbito. Os sintomas, quando o diabetes mellitus está descompensado, a gente vai ter as polis. O que são as polis? É a poliúria, polidipsia, polifagia, mais a perda de peso. A poliúria vai ser porque nesse paciente vai estar circulando muita glicose no sangue. Lá no rim, os glomérulos vão filtrar a glicose, mas os túbulos não vão conseguir reabsorver. Com isso, a gente vai ter uma eliminação de glicose na urina e por osmolaridade vai ser levado água junto. E por isso o paciente sente muita vontade de beber água, o que explica a polidipsia. A polifagia, que significa fome em excesso, é explicado por conta de todas as quebras que estão acontecendo ao mesmo tempo no organismo, como por exemplo proteólise, que vai quebrar a proteína muscular, e também a própria quebra da gordura, explicando a perda de peso. Né? No diagnóstico. Como é que eu vou saber se esse paciente tem ou não o diabetes mellitus tipo 1? Bom, aqui eu tenho alguns exames com vários resultados, e aí você aprende do jeito que se quiser, decora, não tenho nenhuma dica para isso. Mas vamos lá. Glicemia de jejum. O que é isso? O paciente ele tem que estar pelo menos 8 horas sem ingerir nenhum tipo de comida. Você vai lá e mede a glicemia dele. Resultado deu maior ou igual a 126 mg por decilitro, o resultado é positivo. Aí a glicemia, tempo, 2 horas no TTOG. O que é isso? Vai ser o teste de tolerância oral à glicose. Você vai lá, dá um pouco de glicose para esse paciente tomar, cerca de 75 gramas, e depois de 2 horas você vai lá e mede a glicemia dele. Se o resultado for 200 mg, maior ou igual a 200 mg por decilitro, o resultado positivo. A glicemia ao acaso. A glicemia ao acaso, você, em qualquer horário do dia, você vai lá e mede a glicemia desse paciente. Não importa se ele está de jejum ou não.
Resultado maior ou igual a 200 mg por decilitro, positivo. O que é esse HbA1c? O que é isso? Isso aí é a hemoglobina glicada. A hemoglobina é a glicemia na meia-vida da hemácia. E aí o resultado, se ela for maior ou igual a 6,5%, o resultado é positivo. Bom, diante dos resultados dos exames passados, a gente tem de citar também os critérios do pré-diabetes, que cai muito em prova, são esses resultados e os resultados daquela folha passada. Bom, o que a gente tem que prestar atenção nesse critério aqui e atenção nesse paciente que se encontra nessas faixas de resultados? Prestar muita atenção nesse paciente porque ele está caminhando para chegar no diabetes. Ele pode estar saindo do estado pré-diabetes para o estado de diabetes em si. Diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O que é isso? A glicemia de jejum dele, aquela glicemia que ele tem que estar pelo menos 8 horas sem ingerir nada, vai estar numa faixa de 100 a 125 mg por decilitro. Já o teste de tolerância oral à glicose dele vai estar entre 140 e 199 mg por decilitro. A hemoglobina glicada vai estar na faixa de 5,7 a 6,4%. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que orientar esse paciente que se encontra nessas faixas de resultados para que ele não só deixe de caminhar para o diabetes, como ele possa conseguir obter esses resultados normais que eu vou apresentar daqui a pouco. E que orientações são essas? Bom, as orientações para esse paciente é uma orientação na mudança no estilo de vida. Se esse paciente ele não faz nenhum tipo de atividade física, você tem que ir lá e orientá-lo para que ele comece uma atividade física tipo caminhada, andar de bicicleta, uma academia. E com isso você também pode orientar uma perda de peso. A maioria dos pacientes que têm ou vão desenvolver o diabetes mellitus tipo 2, ele se apresenta obeso. Uma mudança no próprio hábito alimentar, como uma diminuição ou uma restrição na ingesta de carboidratos, e o paciente fumante parar com o hábito de fumar, o que piora o quadro dele. Bom, e o tratamento desse paciente? Aqui o paciente já está diagnosticado, já sabe que tem o diabetes mellitus tipo 1, então a gente vai ter que fazer um controle dessa doença dele. Então a gente vai ter que controlar a glicemia dele, a gente vai fazer um controle dos fatores de risco associados, uma mudança no estilo de vida dele, que eu já citei também lá no estado de pré-diabetes, e o objetivo aqui do tratamento vai ser obter níveis glicêmicos muito parecidos aos normais, aos fisiológicos, e a gente vai conseguir isso só com a insulinoterapia. E as insulinas, elas vão ter características uma diferente da outra. A gente tem insulinas de ação rápida, insulinas de ação ultra rápida, ação intermediária, ação longa e ultralonga, e em uma pré-mistura. A insulina basal, ela tem que apresentar uma ação intermediária, uma ação longa ou ultralonga, né? A bolus, insulina em bolus, vai ser de ação rápida ou ação ultra rápida. Normalmente, usa-se uma associação das duas, uma basal mais a bolus. A basal ela vai ter uma ação num longo período de tempo e a bolus ela vai ser muito mais aquela insulina pós-prandial. Bom, aqui tem algumas insulinas e os seus mecanismos, como elas atuam. A insulina regular ela é uma insulina de ação rápida. Ela é uma insulina que a estrutura dela é muito idêntica à estrutura da insulina humana. Ela pode ser tomada em bolos 30 minutos antes das refeições. A insulina NPH ela tem uma ação intermediária. Ela pode ser aplicada de 1 a 3 vezes ao dia, sendo comum também a sua aplicação 2 vezes ao dia. E o seu pico de ação é de 8 a 12 horas. Por isso que ela é usada como a insulina basal. Existe uma associação muito comum dessas duas insulinas, a insulina NPH e a regular. A NPH ela atua como a basal e a regular é aquela que você toma em bolos antes das refeições. Outras insulinas possuem a ação ultra rápida, que são os análogos de insulina. O bom delas é que você consegue tomar logo antes de comer. Não precisa ser igual, por exemplo, a regular, que você precisa ter que estar tomando 30 minutos antes. Essas de ação ultra rápida, você pode tomar ela e logo comer.
ela vai reproduzir com muito mais precisão a secreção fisiológica da insulina. Ela vai reproduzir ela com mais exatidão, digamos assim, a que você produziria se tivesse insulina endógena. A duração dela é de 3 a 4 horas, e alguns exemplos é a Lispro, Asparte e a Glulisina. Bom, outras insulinas têm ação prolongada. A duração dela pode ser de até 24 horas. O bom e o confortável é que você pode tomar ela apenas uma vez ao dia e pela manhã. Então, como ela tem uma ação prolongada, você vai utilizar ela como insulina basal. E essa não vai possuir pico. Então, ela vai manter os níveis basais durante todo o dia, como se fosse aquela insulina fisiológica. E o exemplo é a Lantus e a Glargina. Bom, e é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei para que eu possa estar fazendo mais vídeos. Esse vídeo aí, ele não substitui a leitura dos livros, é apenas um resumo do resumo que eu quis fazer aqui para que possa ajudar quem tiver alguma prova de diabetes mellitus tipo 1 e para a vida de vocês.